Olá pessoal, sou Regiane Santos, aluna da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta do curso de Letras em Inglês. Eu, juntamente com meus colegas Enzo Andrade, José Gleice e de Emily Monteiro, estaremos abordando um tema de bastante relevância, que é a questão da gramática e o ensino do português. Então, pessoal, é notório que já podemos observar as diversas modificações ao longo do tempo, né? Sendo assim, acontecem as modificações, sejam elas na escrita ou na forma de falar. Então é difícil saber se estamos falando certo ou se estamos falando errado. Mas para deixar esse assunto assim de uma forma bem clara, todas as formas linguísticas têm uma gramática, porém só alguns recebem esse título de correta. As línguas são caracterizadas por grande diversidade, seja ela cultural, econômica, depende da idade, o nível de escolaridade de cada indivíduo. E também deve se variar de acordo com cada região que o indivíduo vive. Então, tanto a gramática padrão, como as demais variações linguísticas que faz parte da identidade de cada indivíduo, deve ser respeitada sem haver nenhum tipo de preconceito. Deve ser também observada e estudada como vem sendo. A gramática ela surgiu no século II a.C. e a mais antiga obra da gramática é atribuída ao gramático grego Dionísio Trácio. A sua obra ela serviu de base para a gramática grega, a gramática latina e as outras línguas como a europeia. Dionísio ele tinha como foco criar uma língua escrita exemplar e seus dois maiores objetivos era descrever essa língua e fazer com que todos seguissem um modelo de escrita desenvolvido por ele. A gramática também foi estudada pelos babilônios por volta dos anos 2000 a.C. Os hindus começaram a desenvolver uma tradição gramatical muito forte em meados do século IV a.C. E os chineses iniciaram nessa mesma época as suas reflexões gramaticais. Já bem próximo do cristianismo, os gregos de Alexandria se dedicaram ao estudo na biblioteca de Alexandre Magno. E desses estudos se originou a filosofia e a gramática. É importante ressaltar que essa gramática que usamos, ela veio da cultura grega romana. Depois de conquistar o domínio da Grécia e incorporar Alexandria, os romanos passaram a valorizar a cultura grega, ao ponto de aprender a sua língua, sua literatura e seus estudos gramaticais. Nessa época, eles buscavam estabelecer o latim como língua padrão, afirmando que para falar e escrever bem, devia ser seguido a forma dos autores clássicos e prosadores. O criador da primeira gramática latina foi Varrão, que seguiu seu mestre alexandrino Crates de Mallos. Sobre a gramática escolar, a grande influência para tudo que se produz até os dias de hoje foi o trabalho de Prisciano, no século VI. Os gregos e romanos produziram grande parte dos saberes sobre a linguagem que nós temos hoje. Entre os principais aspectos, podemos citar um vocabulário para se falar sobre a língua, que hoje é conhecido como metalinguagem, as perguntas sobre a linguagem humana, que continuam presentes nas especulações linguísticas e filosóficas modernas, e a sistematização de 3 grandes direções para o estudo da língua, que ainda hoje caracterizam alguns dos modos de investigação dos linguistas. Depois da fragmentação do Império do Ocidente, foram surgindo cada vez mais variações da língua na Europa, como, por exemplo, o português, o francês e o italiano. Assim, surgiu a necessidade de estudar e sistematizar essas línguas nacionais. A partir daí, escreveram-se as primeiras gramáticas dessas línguas, fizeram-se as primeiras propostas visando a fixação da ortografia e organizaram-se os primeiros dicionários. O castelhano, que hoje a gente conhece como espanhol, foi a primeira dessas línguas a ter uma gramática. Logo depois apareceram as primeiras gramáticas do português a partir de 1536. Então, o grande objetivo desses primeiros gramáticos era contribuir para fixar um padrão de língua para os novos estados centralizados.
Dando continuidade ao assunto abordado pelos meus colegas, nós temos como de construção da língua modelar nos países latino-americanos um conservadorismo linguístico excessivo. Essa marca de construção ainda nos persegue desde o início do século XXI. Sabemos também que o grande objetivo, dos primeiros gramáticos seria contribuir para fixar um padrão de língua para os novos estados, e esse processo ele se realizou em Portugal, na Espanha e mais tarde na França, combinando dois aspectos, o prestígio social da variedade falada e o cultivo de uma escrita vernácula latinizada. Esse processo nos países germânicos já foi diferente. Nesses países, a tradução da Bíblia para a língua vernácula foi estimulada pela Reforma Protestante e direcionou a busca do ideal de língua não no passado ou nos grandes escritores consagrados, mas nas variedades atuais. O objetivo dessa tradução da Bíblia era permitir a leitura do texto a todos os fiéis. Portanto, se buscou uma variedade contemporânea, porque a arcaica acabaria dificultando a compreensão pela maioria das pessoas. A primeira dessas traduções, no século XVI, foi realizada pelo Martinho Lutero para o alemão, onde ele publicou em 1522 o Novo Testamento e em 1536 o Antigo Testamento. Seguiram-se assim, dentro do mesmo padrão, as traduções para o holandês, o dinamarquês, o sueco, o islandês e o inglês. E todas essas traduções elas se tornaram grandes referências para a fixação da norma padrão desses países. Então elas se tornaram também marcos fundamentais da construção da língua escrita no seu aspecto moderno. Então, na área de influência da reforma, os países eles criaram uma tradição normativa mais pragmática e menos conservadora que nos países latinos. Já nos países latinos, a norma padrão ela foi fixada pelo passado, quanto que nos países germânicos eles já fixaram pelo presente com o objetivo de facilitar a compreensão pela maioria das pessoas. Um dos pontos mais interessantes dessa diferença está no fato de que os países latinos, presos a um modelo normativo anacrônico, eles viram a necessidade de criar academias, principalmente a partir do século XVII. E com isso tudo, eles instauraram nas suas elites letradas a ideia de que existe uma língua pura, um monumento que deveria ser congelado e preservado, o que já não existe nos países germânicos.